Entregue para a mulherada. Ajuda aí, ajuda. Vocês passaram o passe, vão passando adiante. E eu quero, antes de nós a fazer a nossa fala, nós trabalharmos, eu quero ver se vocês conseguem identificar em vocês se vocês são poderosas ou coitadinhas. Então nós vamos trabalhar isso. Isso foi um teste que eu criei e a gente trabalhou muitos anos na faculdade com esse teste, validamos ele tudo direitinho, para entender se a mulher ela tá mais para coitadinha. Então aí eu vou dizendo e você responde A ou B, tá? Vai ser sempre entre A ou B, para depois nós fazermos o cálculo. Aí você toma número 1, A, número 2, B e assim vão indo, tá? Então todas estão com papel, todas com caneta, preparado? Então tá, preste bem atenção. Vai até que número? A pergunta? Vai até que número? Deixa eu ver aqui. Boa pergunta. Número 8. 8. São 8 perguntas. Tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Se não entendeu, pergunte. Nós estamos entre mulheres, tá? A gente já chocou usando isso aqui. Então a gente está entre mulheres. Não entendi como é que é, não entendi essa palavra. Pode perguntar, tá? Porque antes de ser psicóloga era professora. Então tá tudo dentro, né? Então vamos lá. Perguntas. Número 1. Quando eu enfrento um desafio difícil, minha reação é A. Procuro soluções e agir para resolver o problema. Ou B. Sinto-me derrotada em pensar e penso que não tenho sorte. A ou B? Vou repetir. Quando enfrento um desafio, minha reação é A. Procuro soluções e agir para resolver o problema. Ou B. Sinto-me derrotada e pensar que não tenho sorte. E penso que não tenho sorte, né? Entendeu? A ou B? Foi? Rápida essa mulher. 2. Como costumo encarar as críticas que recebo? A. Como uma oportunidade de aprendizagem e crescimento. E B. Como ataques pessoais que me deixam desanimadas. Tá? Quando vocês estão respondendo, lembra que é para vocês. Eu não vou pegar papelzinho. Então respondam com sinceridade. Não mintam para si. Respondam o que realmente é. Tá? Todas foi? Vamos para 3. Quando me deparo com um obstáculo, minha primeira reação é A. Tento superá-lo, buscando alternativas e sendo persistente. Ou B. Sinto-me impotente e desistir antes mesmo de tentar. Pega e desisto. Não quero. Foi? Tá, aí deixa o pessoal chegando. Sim, eu vou refazer rapidinho para que todas fiquem. Não. Ela tá adiantada. Deixa eu ver. Tem mais alguém? Tem uma na cozinha que chegou agora. Tá. Então vamos dar só um tempinho. Sei que paciência não é muito da mulher, mas a gente pede só um minutinho para que todas estejam juntas. Daí assim todas participam, né? Olá. Deixa eu te dar aqui um papel e uma caneta. Aqui nós estamos fazendo, as meninas que chegaram agora, nós estamos fazendo um teste para saber se somos poderosas ou coitadinhas. Tá? Nós vamos identificar em nós se somos poderosas ou se estamos mais para coitadinhas. Então eu vou repetir as 3 perguntas para vocês poderem se identificarem e daí a gente segue a quarta com o grupo todo. Tá? Posso fazer? Posso fazer a primeira pergunta? Quando enfrento um desafio difícil, minha reação é A. Procuro soluções e agir para resolver o problema, né? Vou lá, procuro soluções. Ou B. Sinto-me derrotada e penso que não tenho sorte. Anotem aí, A ou B.
Para as que começaram agora, tá? Eu estou refazendo para a mulherada que chegou agora. Pergunta 1 ou a 2? Essa é a 1. Estou fazendo a 1 para vocês. Tá? Agora eu vou fazer a 2 para o grupo que chegou agora. 2. Como costumo encarar as críticas que recebo? A. Como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ou B. Como um ataque pessoal que me deixam desanimadas. Ok. 3. Quando me deparo com um obstáculo, minha primeira reação é tentar superá-lo, buscando alternativa e sendo persistente. Ou B. Sinto-me impotente e desisto antes mesmo de tentar. Agora vou para o grupo todo. Pergunta 4. Em relação aos meus objetivos e sonhos, costumo pensar: eu posso alcançar com esforço e dedicação? Ou B. É muito difícil, provavelmente não vai dar certo para mim. E seja sincero, não mintam para vocês. Número 5. Como me vejo em termos de controle sobre minha própria vida? A. Eu sinto que eu tenho o poder de moldar meu futuro. Ou B. Sinto que minha vida está fora do meu controle e dependo da sorte ou circunstâncias externas. Vamos lá, A ou B. Ok? Repito, claro. Não tem reserva. É direto. Número 5. Como me vejo em termos de controle da minha própria vida? A. Eu sinto que eu tenho o poder de moldar o futuro. Ou B. Eu sinto que minha vida está fora do meu controle e dependo da sorte ou circunstâncias externas. Então, o que vocês dependem? A ou B? A ou B? Posso ir para 6? 7? Não, 6. É 6, né? 6. Não me deixei louca, meu Deus. Como reajo diante um erro ou um fracasso? Preste atenção. Como reajo diante um erro ou um fracasso? A. Vejo como uma oportunidade de aprender e crescer. B. Fico desanimada e penso que não sou boa o suficiente. O que você acha? Ok? Agora sim, 7. Em situação de conflito, costumo A. Tentar resolver. Volto de novo. Em situação de conflito, mulher ama conflito. Conflito, costumo A. Tentar resolver de forma construtiva, comunicando as minhas necessidades e ouvindo o outro. E ouvindo o outro, né? Essa é a vida ideal, né? Ou B. Sinto-me injustiçada e acreditar que sempre sou a parte prejudicada. A ou B? Vamos lá. Tá? Número 8. Como me sinto em relação à minha autoimagem e autoestima? A. Tenho confiança em mim mesma e me sinto valiosa. Ou B. Tenho dificuldade em valorizar-me e muitas vezes me sinto inferior. A ou B? Agora vamos calcular isso. Tá? Quem fez a letra A, aonde tem a letra A, você bota o número 1. Aonde tem a letra B, você bota 0. Tá? E nós vamos fazer o cálculo final. Ver quanto deu para cada um. No A é 1, no B é 0. Já acharam? Sim. Tá. De 0 a 3 pontos, tá?
quem fez de 0 a 3, você demonstra sinais de uma mentalidade de coitadinha. Talvez seja a hora de começar a trabalhar sua autoconfiança e mudar a perspectiva sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. Quem fez de 4 a 6 pontos, você está no caminho certo para desenvolver uma mentalidade mais poderosa, mas ainda há espaço de crescer. Continue cultivando a autoconfiança e a persistência. Quem fez de 7 a 8 pontos, parabéns! Você exibe sinais claros de uma mentalidade poderosa. Continue acreditando em si mesma e usando a força interior para alcançar seus Objetivos. Objetivos, obrigada. Seus objetivos, né? Então, agora que você sabe como que nós podemos, tá? Vocês já sabem quem é coitadinha e quem é poderosa aqui. Isso é só para vocês. Isso é uma particularidade de vocês e Deus, né? Que sabem quem é coitadinha e quem é a poderosa. Como que nós podemos enxergar como o mundo nos vê? Porque uma coisa é quando nós nos mostramos quem somos. Outra coisa é como as pessoas estão nos vendo. Então, muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim: nossa, como tu é guerreira, tu é poderosa, tu é isso, tu é aquilo, e tu pensa: com quem ele está falando? De quem é essa pessoa que eu não conheci, esse ser aí que ele está falando? Então, como que a gente vai fazer para ser vista pelo mundo como somos? Tá? Poderosa ou coitadinha, ela é uma pergunta que muitas vezes confrontam, seja na nossa vida ou no nosso relacionamento, às vezes confronta demais. Porque assim, você está em casa, às vezes teu marido, quando casou com você era toda poderosa, né? Era mulher determinada, tomava as decisões, fazia tudo, e ele pensou: eita glória, minha varoa, essa é da boa, né? Aí com o tempo foi passando, foi vindo a vestimenta da coitadinha, aí era tudo: ai, não sei, ai, tu toma decisão, deixa que tu faça isso, ai, não sei, amor, ai, não sei. Aí aquela influência, ela vai tomando conta da nossa vida e ela vai indo e ela vai explorando, e aquela tua autoimagem que tu tinha da solteira toda poderosa, hoje tu é extremamente dependente do teu marido. E às vezes, muitas vezes, dependente emocional. E a dependência emocional, ela faz muito mal. A dependência emocional, você precisa amar, sim. Mas depender demais também ele é um problema. E ele é um problema muito sério. Né? Então, é bom ter um marido ali, se sentir abraçado, ser mimada, ser um pouquinho de coitadinha, né? Nem ser tão poderosa assim, que nem eu digo para as mulheres que eu trabalho. Não seja tão poderosa, deixa ele ser o poderoso também da casa, porque senão ele não vai ter espaço, então ele precisa ser. E sabe o que acontece? Por que é tão importante nós termos essa autoimagem de uma mulher de confiança? E por que é tão importante para nós termos a autoestima? A autoestima não é o feminismo que pregam aí fora. Não é isso. De nós, não depende do homem, não depende disso, não depende... Não. Nós somos mulheres cristãs. Mulheres cristãs são segundo o que a Bíblia nos fala. Tá? Eles são sacerdotes do lar ou não são? São. Mas são. Fazer o quê? São. Não dá muito para sair disso, né? Mas são. Mas nós, como mulheres, nós precisamos ter a nossa imagem construída segundo a imagem de Cristo. E como que é a imagem de Cristo? A imagem de Cristo, ele é brigão, ele é brabão, ele bate de frente com todo mundo. Não gostei da roupa da Ângela, vou chegar na Ângela, já vou brigar com a Ângela, porque na verdade eu queria estar vestindo aquela roupa, não era ela, e daí eu brigo porque ela tem condições e eu não tive a ideia, e faço um tumulto, ou a fulana quer um cargo, eu não quero cargo, eu quero cargo, e daí fica aquela loucura toda. É isso? É para isso que é a nossa autoimagem? Não, a nossa autoimagem, a palavra já diz
ela é uma influência às pessoas que estão na nossa volta. Nós somos mulheres para influenciar. Nós fomos criadas para influenciar outras pessoas. Não só mulheres. Nós influenciamos crianças, adolescentes, homens. Nós influenciamos homens. Por que a gente influencia? Mas tu está chamando a atenção do homem. Não. Nós influenciamos homens através, segundo a palavra de Cristo. A nossa palavra, eles vão ver que nós somos pessoas de palavra. A nossa imagem está semelhante a Cristo. Então, eles vão ver, aquela mulher, a gente pode confiar. Não é para uma sensualidade, mas para uma confiança em Cristo Jesus. Então, nós precisamos construir essa autoimagem poderosa, mas poderosa em Cristo Jesus. Não poderosa no mundo aí fora, né? A poderosa no mundo aí fora cai ligeiro. Porque vem e diz assim, que ali a gente não está ali com a tela, senão vocês poderiam estar trabalhando comigo ali. O que é uma mente poderosa? A gente começa pela mente. E o que é uma mente poderosa? Eu até vou mandar, eu mandei para ti, tu pode escolher para o grupo, até para elas terem o teste de fazer e lerem com mais calma também. Primeiramente, a gente vai entender o que significa a poderosa. Né? Porque poderosa parece tão música de funk, né? Mas não, é ser poderosa mesmo. O poder não vem apenas da força física, mas de uma força mental. Então, por isso, nós mulheres precisamos estudar. Estudar, de verdade. Parar de mexer no Facebook e no Instagram lá e ficar só girando o dedinho e começarmos a estudar de verdade aquilo que gostamos e aquilo que podemos influenciar. Porque todas nós vamos influenciar. Se eu sentar aqui e perguntar para cada um o que cada uma faz, uma influencia a outra. Com toda certeza. E cada uma vai ter um dom tão lindo, tão magnífico, que a gente vai ficar assim, meu pai, eu queria ser essa mulher. E assim a gente vai. Porque cada mulher que eu atendo, eu fico mais fascinada ainda. Eu digo, eu amo esse universo. Gente, você tem tanta coisa para ensinar, tanta coisa poderosa. E uma mente é assim. Só que uma mente que se recusa a estudar, a aprender, ela se define em limitações. Aí ela só está limitada ao que o Facebook está mandando para ela, ao que os stories estão enviando para ela, aquele mundo imaginário, né? Então elas caem em qualquer conto, esse é o problema. Recebi mês passado uma senhora, 68 anos, e ela caiu no conto do Facebook do herdeiro, né? O herdeiro. Ele mandou uma mensagem assim para ela. Ele ligou, e daí ele pegou, ela não atendeu, ela estava na igreja, não atendeu, e depois ele botou assim, me desculpe, numa voz bem suave, assim, me desculpe, liguei errado, meu secretário errou os números e acabou dando na senhora, mas desde já lhe agradeço por me perdoar por ter ligado em tal circunstâncias. Mas já que lhe liguei, então o mundo deveria, o universo nos uniu. O universo nos uniu. E ela, sozinha, desde os 40 anos, viúva, né? Um príncipe encantado, Deus ouviu minhas orações, né? E ele disse assim, então, eu procurei a senhora, achei no Facebook e vi que a senhora faz um trabalho fantástico. E como eu estou com câncer, e estou em fase terminal, gostaria muito de deixar aquilo para a senhora. E ela, gente, Deus me abençoou de uma forma que né? Vem cá. E ela começou a conversar com ele diariamente. Os filhos não sabiam, eu que era psicóloga dela não sabia. Vi que ela estava mais arrumada, mas não sabia, né? Até ela me deu um desdobre lá. Aí vi que ela estava arrumada e tal, só que aí um dia, depois de 2 meses de conversa, ele disse assim, amada, eu preciso ir ao Brasil te conhecer e fazer você assinar os documentos que vai ficar tudo para você. Só que como eu estou com câncer, eu estou com meus bens todos trancados devido ao meu tratamento. E eu preciso de 5 mil para ir para o Brasil. E ela foi lá e né? Fez o empréstimo, mandou 5 mil.
No outro dia, nada. Ele disse que ia chegar no voo das 7. Ela foi para o aeroporto. 7, 8, 10, 11. Isso já se faz em 3 meses. E até hoje o homem não apareceu. Aí chega ela no outro dia arrasada no consultório, pediu uma consulta de emergência, arrasadíssima. Aí eu disse, mulher, por que tu não me contou? Ela disse, porque eu estava fascinada. Ela não queria. Ela nem queria contar, ela queria ver eles uma vez, ela queria ser a herdeira de tudo, né? E ele disse que desde que começou a conversar com ela, o câncer dele tinha melhorado, que ela era a luz da vida dele. Você entende o quanto a gente precisa estudar para não cair nestes contos? Para não cair, o quanto a gente precisa emocionalmente estar bem? Para não vir uma pessoa dessa e engolir. Isso eu já vi acontecer com mulheres casadas, que não estavam bem no casamento. E o cara disse que era não sei da onde, era um militar, não sei da onde, pum. Né? A minha tia, né? Ó, meu, as histórias estão muito longe. A minha tia fez tudo isso. Uma tia Viu, que ó? era casada. Meu, elas fazem, porque elas não estão bem no casamento. Então elas já estão num processo de coitadinha dentro do casamento. Chega o príncipe encantado que vai tirar elas dali. Óbvio! O que eu vou querer com esse Shrek se eu posso ter um príncipe encantado? Entendeu? Então elas largam o Shrek pelo príncipe encantado que não existe. E príncipes encantados não existem. Entendeu? Nós temos homens reais ali. Homem azedo, homem, né? Ele tem várias características. Mas é ele, entendeu? Então nós temos esses desafios. Esses desafios, eles fazem parte, infelizmente, da nossa vida. E a gente precisa, porque nós vivemos numa sociedade hoje que elas fazem o quê? Elas tentam colocar na nossa cabeça que nós somos coitadinhas sim. Que a mulher é fragilizada, que a mulher é coitadinha, que a mulher é tudoinho. E nós não somos assim, porque Deus não nos criou assim. Deus não nos criou coitadinha. Nós nos tornamos com o passar do tempo, pegando uma vestimenta que não é nossa e fazendo-se nos tornarmos coitadinha. Mas às vezes não é isso. E Ruth, no capítulo 3, no verso 11, ela diz assim: agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que pedir. Todos os seus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Mulher virtuosa é coitada? Não. Gente, a mulher virtuosa que está em Provérbios, ela é empreendedora, ela lida com os filhos, ela lida com o marido, ela lida com a igreja, ela lida com tudo. A mulher virtuosa, quem acha assim, ai, minha mulher virtuosa, quem acharás? Pensa assim que a mulher do fogão, a Amélia, né? Mas se tu vai ler na íntegra, tu vai ver que ela é uma mulher poderosa. Ela é uma mulher que não se deixa abater. Não está acontecendo, ela é acolhida pelo marido? Diversas vezes mostra. Cantares mostram o acolhimento, depois Provérbios mostram o acolhimento dela, mas ela é uma mulher poderosa, que tem um poder fantástico ali. Então ela vem com isso. Só que a sociedade faz uma coisa com nós muito ruim, que a gente deve enfrentar, que é a percepção e a realidade. A forma que nós nos enxergamos. Você acha que botar a cadeira pra lá? Se quiser, eu fico de costa pra cima. Eu não fico de costa pra ti. Daí fica meio, né? Então, a forma que nós nos enxergamos nem sempre corresponde à realidade. Mulher tem muito mais isso do que o homem. O marido olha, o homem olha, outras pessoas olham, até mesmo mulheres entre mulheres olham assim, nossa, que mulher tá linda, né? E ela olha, ai meu pai, se eu tivesse perdido essa barriga, essas coxas que tá caindo, a perna que tá não sei o que, o braço que tá não sei o que, ela nunca tá satisfeita, nunca tá satisfeita, porque nós temos um padrão irreal, nós temos padrões de mulheres irreais. Foi segunda-feira, eu tive um grupo de meninas no meu consultório, que elas vão fazer um projeto na escola delas, que é a irrealidade da mulher. Olha, as adolescentes, que é a busca inconstante por um corpo que não existe. Olha, as meninas tendo essa
essa ideia de falar sobre isso numa feira de ciências, porque tá demais, entendeu? Tá demais. Tem meninas se cortando porque não chegam ao peso ideal, e elas são lindas, mas elas não se acham lindas. Então, é algo que esperam de nós uma autoimagem que às vezes a gente não enxerga aquilo. E eu recebi uma menina linda entre elas, linda, eu vou dizer que eu uma barba, né? E a guria dizendo, ai, você tem que vir me consultar porque eu tô muito gorda, eu tô muito pensando, meu pai, ela tem 14 anos e ela já tá pensando assim, o que ela vai pensar aos 40, né? Quando o peso chega, né? O que ela vai pensar lá? Se aos 14 ela já tá assim. Aí eu falei, amiga, tem que se tratar mesmo, porque a coisa tá feia, né? E ela já se achando toda errada, sendo que ela era toda linda. Por quê? Porque não é o padrão que o Instagram e redes sociais afins mostram que a mulher tem que ser. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito. E o que causa essas distorções em mulheres? O que vocês acham? Por que a gente nunca se vê como é? Por que vocês acham que a gente acontece isso? Vamos lá, quero que fale. O que vocês acham? Por que Eu sempre se comparando com os outros. Se compara com os outros. E por que a gente se compara com os outros? E esses outros têm um padrão muito errado, E muito por que- fora da Por realidade. que a gente se compara com os outros? Porque somos inseguras. É a insegurança que faz a gente se comparar com outras pessoas. Até porque muitas lindas maravilhosas que estão lá na academia mostrando shape passaram por cirurgias. Então o shape não é tão shape assim. Porque Entendeu? ela aparece Fizeram várias cirurgias. na internet, no Instagram, sei lá onde. Eu percebo. Tem isso, tem os filtros. Nossa! Então, Tratei uma com a questão de filtro. Não conseguia se olhar sem filtro. Não conseguia se olhar. 36 anos de idade. Não conseguia se olhar se não se olhasse com filtro. Nós levamos 6 meses para colocar em frente ao espelho. Imagina isso. Tá? Então, isso são padrões de influências externas. Entendeu? São influências externas. E quem domina essas influências externas? A mídia. A mídia. Quem domina a mídia? Quem? O inimigo. A gente tem que lembrar que nós estamos numa guerra espiritual. E uma grande guerra espiritual. Nós fomos feitos perfeitas, lindas, aos olhos do Pai. Existe até a música, né? Aos olhos do Pai, nós somos lindas. Nós somos a obra-prima dele. E por que a gente se sente tão insatisfeita? Porque o pecado fez isso conosco. Ah, porque a fulana tá magrinha. Ah, porque ela usa óculos, né? Acho que eu também vou botar óculos, porque eu acho que fica mais bonita com óculos. Aí o batom dela é vermelho, e eu vou botar um vermelho também, porque eu acho que fica mais bonito. Aí ela tá com bota longa, semana que vem eu venho de bota longa, porque ela botou bota longa. Gente, por quê? Nós precisamos estar satisfeitas com o que temos, sim. Não está dando algo legal? Eu tinha um pastor muito legal lá onde eu frequentava, que ele dizia assim para mim, não é errado você ir lá e corrigir o pecado. Ele dizia para as mulheres irem fazer algum procedimento. Ele não é errado corrigir o pecado. Né? O tempo vem, o pecado vem e a gente dá uma ajeitada no pecado. Ele dizia assim, né? Que não é errado aquilo ali. Mas a gente tem que tomar cuidado até que ponto a gente vai transformar isso numa ação que a gente só vive para isso. Então, essas coisas de procedimento, eles começam light, de repente, eles tomam conta. Então, tu tem que ver qual é o propósito que você está fazendo esse procedimento. Errado não é, mas tem que ver o propósito que ele é. Mulher tem um costume, casei, faço o quê? Eu já tô casada, ele já é meu, então ele também já pensa, é minha, posso comer, é comida. Porque você já viu que depois de casado os encontros é só com comida? É tudo vira comida. Tudo, espirrou comida. Os filhos veem é comida. Né? Os filhos vêm visitar, as comidas vêm junto. Vem a nora, vem com comida. Vem a vizinha, traz a comida. Hoje nós estamos num chá com comida. Entende? Tudo se torna na vida adulta comida. A comida. Nós passamos a viver assim. Então, quando nós começamos a viver nesses impactos, que tudo se torna comida,
nós precisamos também aprender a lidar com essas compulsões que vão vir junto conosco. Porque o maior índice de compulsão está nas mulheres. E qual é o impacto na saúde mental das mulheres quando nós comemos demais? Comemos demais. Como fica a nossa autoimagem? Baixíssima. Agora, se você comeu demais e ficou com dor no coração porque comeu, impulso. Então, está sério o negócio. Porque nós não estamos mais comendo para nos alimentar, mas sim pelo impulso da comida. Às vezes eu digo assim, ó, eu mereço. Eu mereço trabalhei o dia inteiro. Eu mereço, não uma travessa de eu mereço, eu pode sorvete. Tô triste hoje, tô com cólica. Dá uma barra de chocolate. Pode comer. É, mas assim, não se ficar nessa história, eu mereço. Não, eu mereço, eu posso comer. Eu tenho uma lá magrérrima, com colesterol mais alto possível. Porque de tanto que ela se merece na padaria, né? Ah, hoje eu mereço comer um doce, sento na padaria. Ah, hoje eu mereço comer um pastel, vai lá não sei o quê. Ah, hoje eu mereço comer uma pizza. Mereceu tanto que tá, né? Então a gente precisa cuidar. Porque essas autoimagens, quando nós temos negativa conosco, ela leva o quê? Ansiedade e a nossa amiga? Depressão. Depressão. E depressão, os consultórios estão lotados. E você acredita que muitas vezes não é depressão? Veio uma moça para mim, 2 anos tratando com antidepressivos, depressão, e eu comecei a estudar o histórico dela, porque, poxa, como que uma moça de 23 anos toma 8 medicamentos por dia? Que vida é essa para uma menina? Né? E eu fico buscando. Eu não me conformo com diagnósticos, né? Eu tenho que ir atrás para ver o que é. Aí comecei a pesquisar, descobri que ela tinha desde a infância um transtorno de déficit de atenção. Então, o que acontecia? Ela tinha padrões. Dentro do transtorno de déficit de atenção, existe um padrão, tem muitas pessoas que elas não gostam de trocar a rotina. Que nem, vamos supor, eu faço academia todos os dias, 8 horas da manhã. E por algum acaso, eu vou precisar trocar a academia das 8 para as 11. É só trocar. Não funciona. Entendeu? Precisa se botar na cabeça que vai ser trocado para as 11 e do porquê que vai ser trocado para as 11. Porque isso se chama, né, rigidez cognitiva. Então, ela não consegue entender. Então, quando ela precisou sair da cidade que ela morava para ir trabalhar e morar em outra cidade, gente, aquilo foi um horror. Porque ela teve que trocar a rotina dela. Só que a médica que atendeu ela estava com depressão. Então começou a tratar. E a coisa foi piorando, e conforme o remédio começou piorando, foi aumentando para o segundo, foi aumentando para o terceiro, foi aumentando para o quarto, aí já era para o estômago, já era o quinto, já era o sexto, sétimo, caiu com 8 medicações. Né? E a menina só tinha o quê? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Era só isso. Né? Daí eu junto com outro psiquiatra, tiramos todas as medicações, começamos a fazer os testes e acabou. A vida que era cinza virou colorida de novo, que agora é hiperativa. O que a gente fez? Canalizou hiperatividade, gostava de falar muito, gostava de ler, vai fazer faculdade de Direito. Foi fazer faculdade de Direito. Então tá super bem. Né? Então é saber direcionar os campos certos. Por quê? Ela estava fazendo o quê? Vendo uma imagem dela negativa. Ela viu a autoimagem, não se gostava do que estava vendo, começou então a comer, começou a ver a vida cinza, tinha uma rigidez cognitiva que não gostava de mudar as coisas, não gostava nem de mudar de lugar, quem dirá mudar de cidade, só que ninguém entendia isso, acham que é depressão, acham que é tristeza e segue, e a pessoa acaba fazendo o quê? Não se aceitando, ficando cada vez mais triste e dentro dessa tristeza se liberta-se então da coitadinha. Porque quando estamos tristes, nós trazemos a coitadinha conosco. Quando a mulher está com febre, aí já vem, tadinha, desde pequena, né? Ai, tadinha, tá dodói, pobrezinha, né? E bota de lado. E quando somos crianças, as meninas eram como? Ai, os meninos não podem encostar. Cuida que é menina. Não pode fazer isso. Cuida porque ela é menina.
vai com a mãe pro fogão para aprender a ser menina. Né? Era tudo muito unha. E no fim a gente cresce, como às vezes não conhece, é enrolado pelo mecânico. Né? Então a gente tem que cuidar, se a gente é enrolado pelo mecânico que a gente não sabe como fazer. Então a gente precisa reconhecer alguns sinais de coitadinha, tá? Só para quem colocou, para você ver o porquê que você se identificou como coitadinha ali. Comece reconhecendo os sinais, tá? Quando você se pega dizendo essas frases: não tenho sorte, a vida é injusta comigo, nada dá certo pra mim, tá? Você culpa os outros pela sua dificuldade. Se você fez isso, você caiu na maior armadilha da coitadinha. Depois nós vamos passar o teste para fazer, para saber. Então, você está presa na armadilha da mentalidade da coitadinha. E é importante entender que essa mentalidade, muitas vezes, é condicionada a nós. Foi imposto a nós, desde pequenininha, a coitadinha. Sabe? Tu não bota uma roupa sem o marido saber se tá bom. Né? Tá boa essa saia? Tá boa essa blusa? Dá pra ir assim? Tá bom isso? Você não consegue se gostar. O marido tem que gostar, óbvio, tem que gostar. Mas você precisa se gostar primeiro. Você precisa se amar primeiro. Você tem que parar na frente e dizer assim: eita, papai do céu, foi boa a forma, hein? Vambora. Tá bom aqui a coisa. Ir embora, se amar, gostar. Aí, mas o que a fulana vai falar se eu botar essa roupa? Não, o que Deus vai dizer se você botar aquela roupa? Aí sim, o que o papai do céu está dizendo? O papai está dizendo: vai lá, minha filha, é isso aí. Te fez linda, maravilhosa. Pode ir lá, vai lá, arrasa. Né? E você vai e arrasa. Você vai lá e vai arrasar. Linda. Agora ai não vou botar. E se a irmã não gostar? Ai, a irmã que compre outra. Sabe? Ai, não sei o que, essa fulana não. Não, ela que. A gente precisa se libertar dessa coitadinha. Então hoje nós vamos. Quem caiu coitadinha aqui vai ter que sair sem ser coitadinha. Vou botar uma poderosa nesse coro aí. Né? Então, nada de coitadinha. A síndrome da coitadinha pode ter impacto devastador nas suas vidas. Ela impede você de assumir responsabilidades, de ter escolhas e ações. Você não consegue, principalmente quem tem o síndrome da coitadinha, pegar um cargo e ir até o final do cargo. A síndrome da coitadinha, ela vai pegar um cargo de liderança, ela vai começar e ela vai entregar. Por quê? Ela não vai contar. Ela vai dizer assim: não é pra mim. Ninguém vem me chá. Ninguém vai fazer isso. Não adianta, eu montei, ninguém vai vir, então eu vou largar tudo. Amada, você faz pra Deus. Quem veio foi abençoado por algo que você quis. Que você fez. Agora, a quem não fez, perdeu a bênção. Quem não veio, perdeu a bênção. Aí vocês que veem, vocês dizem: não, imagina, descobri que eu sou poderosa. Eu era uma coitadinha, agora eu sou plena. Agora eu sou mulher plena, agora eu tenho identidade, agora eu sei quem eu sou. Agora eu vou olhar para o meu marido e vou dizer: eita varão que Deus me deu. Né? É isso que Deus quer. Agora, pegar e chegar: pois é, como é que foi? Foi bom. Tava legalzinho, né? Aí olha para o marido: e aí, como é que foi lá? Que difícil que tu não tava. Não, que bom que tu não tava, homem, porque lá eu pude ser eu. Não era só tua esposa, lá eu tinha identidade. Eu tinha eu era eu. Né? Porque é um horror pegar assim, ó: bem-vindo, você é esposa do fulano. Não, eu sou a fulana e a esposa do fulano. Né? Não é assim. Que nem assim: quem? Tem a esposa do. Que nem assim: minha esposa é policial militar, é brigadiana. Então às vezes ele chega assim: tem a esposa do Rochanel. Eu digo: não, eu sou a Priscila, esposa do Rochanel. Não, eu sou a Priscila. Aí eu sou a esposa do fulano. Porque mães que chegam em consultório lá pra mim já dizendo assim, ó: eu sou a... Oi, tudo bem? Eu sou a mãe do fulano, a fulana. Ih, eu sei quem manda em casa. Né? A criança que tá mandando em casa, com toda certeza. Então, o que acontece? E quando a gente fala sobre empoderamento, aí a gente já pensa: aquelas mulheres feministas, arrebentando, chamando bandeira, já fazendo um monte de coisa. Mas empoderamento dentro da autoimagem
Nós somos mulheres que quebramos padrões. Por que nós quebramos padrões? Porque nós somos mulheres diferenciadas. Nós somos escolhidas, nós somos uma raça eleita de um sacerdócio real. Nós quebramos os padrões das mulheres aí fora. Qualquer mulher aí fora. Nós somos mulheres realmente empoderadas em Cristo Jesus. Qualquer uma de nós que está aqui. Aí você vai dizer, lembra que você está com a síndrome da coitadinha. Aí você tem que dizer, é verdade, eu sou sim empoderada em Cristo Jesus. Porque é esse empoderamento que a gente precisa. É o empoderamento de mostrar que nós temos uma autoimagem fortalecida, empoderada, que Cristo está conosco. É diferente, é muito diferente. Então, o que é a quebra do padrão? Chegou a hora da gente desafiar tudo que vemos, porque nós somos poderosas que somos, e isso significa ignorar as dificuldades, mas sim enfrentá-las de cabeça erguida. Vai ter dificuldade nas nossas vidas? Sempre. Mas já estou há 20 anos em terapia, as dificuldades não terminaram. Vai continuar. Pelo menos está sendo guiado, né? Mas vai ter. O que a gente não pode é pegar, esmorecer e dizer, olha, isso não é para mim, não quero mais saber. Não, a gente precisa manter-se em Cristo, porque quando nós determinamos a nossa coragem em Cristo Jesus, Ele completa a nossa vida. E o que você vê, mulheres empoderadas, como vocês vê essa questão influenciadas na mídia? Vocês se sentem impressionadas, não se sentem impressionadas? Como é a mídia para vocês? Vê lá no Facebook pessoas viajando, maravilhosas, aquelas mulheres lindas, e você pensa, Não me eu influencia. ganho mais do que tu e não consigo fazer isso. Né? Como é que consegue? Nem marido tem, como é que consegue fazer isso? Né? Então, olha aí, ó. Né? O que acontece? A mídia, ela nos traz um comportamento de uma influência de construção de autoimagem irreal, intangível. Nós não conseguimos alcançar nenhum por cento do que é mostrado a nós. Nada. Mas o 1 Pedro diz que nós somos muito maiores do que qualquer mulher que está lá, mostrando corpos lindos e maravilhosos, dizendo que são poderosas, andando em iate, andando em coisa. Porque elas terão isso aqui. Aqui. Nós temos a nossa beleza, a nossa integridade para a eternidade. Amém. Então isso é muito diferente. Podemos ter as riquezas aqui? Sim, nós servimos um Deus que é o dono da prata e do ouro. Podemos ser. Ninguém diz assim, para aceitar Cristo agora tem que ser pobre e miserável. Ninguém está falando isso. Mas a gente está dizendo que as mulheres que só vivem disso ficam aqui com isso. E mulheres que têm em Cristo, elas podem ter isso, mas elas terão a eternidade. E isso faz muita diferença na vida da gente. Porque em 1 Pedro diz que nós, 1 Pedro 2,9 diz que nós somos uma raça eleita, um povo separado para Deus, um sacerdócio real. Então nós somos pessoas realmente que nós não somos todo mundo. É uma frase horrível que a mãe dizia, né? Você não é todo mundo, minha filha. Você não vai ganhar porque não é todo mundo. Realmente nós não somos todo mundo. Nós somos muito mais mesmo. E o verdadeiro poder vem do interior, né? Aceitar quem somos incondicionalmente. Então, para isso, nós precisamos ser capazes de conquistar tudo o que desejamos. Aí entra a autoaceitação como um fundamento de bem-estar e gratidão. O quanto vocês são gratas por que vocês têm. Quantas aqui conseguem acordar todos os dias e agradecer pelo que têm? E não reclamar, né? Meu pai, segunda-feira, não acredito que eu vou ter que trabalhar. Que horror! Vou ter que trabalhar. Glória, vou empregado. Vou poder trabalhar, né? Glória, acordei, tô com saúde. Que bênção. Eu acordei, vou trabalhar de novo, mas que bom, sinal que nada de ruim tá acontecendo. Nada de ruim tá acontecendo, não tá acontecendo de ruim, tá bom, né? Então, é ter um coração de gratidão. E como é difícil
Então não é a mesma coisa mesmo. Mas uma coisa que a gente sabe, que a gente precisa ser grato. E muito grato. Por tudo que temos, por tudo que somos. Então, lembre, nós somos mulheres poderosas. Somos mulheres poderosas. A escolha é nossa. E a nossa escolha será enxergar como coitadinhas ou avançar num poder que nos foi dado. Isso é o que nós precisamos escolher. Ou vamos viver a vida como uma coitadinha, se arrastando por aí, deixando pessoas pisarem em nós e fazer o que quiser, porque não aprendemos a nos posicionar, ou vamos nos posicionar poderosamente com Cristo Jesus. É só duas saídas. Não temos uma terceira via. E a escolha temos que ser justa. Lembrando que nós somos poderosas, únicas, somos fortes e somos capazes de tudo que desejarmos em Cristo Jesus. E isso somos. Então hoje nós mulheres aqui estamos numa construção muito complexa da vida e da autoimagem. É horrível deixar pessoas pisarmos em nós. Mas nós precisamos mostrar de quem somos. Se o mundo grita de quem eles são, por que nós, que somos de Cristo Jesus, não podemos gritar de quem somos? Por que essa vergonha de gritar de quem somos? Né? Por que ter vergonha de carregar uma Bíblia? Por que ter vergonha de dizer que é de Cristo? Por que esses tabus? Por que essas vergonhas? Então a gente não pode ter vergonha. Nós precisamos mostrar sim que nós somos de Cristo. Nós estamos no lugar certo. Nós honramos aquele que nos criou, honramos aquele que nos sustenta e vamos ter a graça daquele que nos criou. Então, isso somos nós, mulheres, sim, poderosas em Cristo Jesus. Não deixe ninguém humilhar vocês, porque vocês foram criadas por um Deus vivo e um Deus do impossível. Então, não deixe, meninas, não deixe mesmo. Eu quero convidar vocês para orar. Só que nós vamos orar diferente. Levantem ali, vamos lá, vocês estão muito sentados.